é uma lei, só para dizer a quem nos acompanha, você tem um trâmite legal, Câmara dos Deputados, Senado, que é a casa revisora, né? Tem lá entre as suas atribuições essa tarefa, e depois, se futuro creio que se não tiver alterações estruturais, vamos dizer assim, numa linguagem não jurídica especificamente, isso configura-se tão aprovado, aí vai ao presidente da República que vai sancionar ou não, se tiver algum veto, volta e assim se resolve a questão, grosso modo, de uma forma muito simples, né? Agora, é diferente de uma PEC que tem um outro andamento, uma proposta de emenda constitucional segue um outro trâmite. Eu pergunto à senhora, em termos constitucionais, tem alguma coisa que chama atenção e que faz com que alguém fale assim, olha, esse projeto tramitou tão rápido, o projeto originalmente é do governo, só para lembrar, é que o relator fez diversos relatórios, acho que 5 ou 6, até chegar essa versão final na Câmara dos Deputados. Isso passou por cima da Constituição, de questões que a senhora considera vitais e que a pressa pode ser que tenha levado a algum equívoco? A meu ver, né, o primeiro relatório, né, que o relator apresentou, ele tinha uma série de questões inconstitucionais, que eram claramente inconstitucionais, inclusive que envolviam a asfixia financeira da Polícia Federal, né? Então, daquela primeira, digamos, atuação da Polícia Federal, havia também determinadas avocações de competência, porque a nossa Constituição é muito clara nos artigos 20 e seguintes com relação à competência de cada ente federativo, no sentido de reduzir aquela competência da Polícia Federal para tratar de determinados crimes. O que aconteceu? Ao longo dos relatórios que foram feitos, que foram 6, que a meu ver é um número bastante grande de relatórios, alguns problemas eles acabaram sendo corrigidos. Justamente esse, inclusive, que não permitia uma atuação como era antes da Polícia Federal. Eu estava conversando até com o meu colega aqui, o professor Carlos Kaufmann, né? Muito bom tê-lo aqui novamente, também o André, né, que a gente tem algumas questões que realmente são relevantes, sobretudo a questão do homicídio, que é um crime que está efetivamente submetido ao júri popular, né? Então, portanto, você tirar o crime de homicídio, né, quando ligado a facções criminosas do júri popular, a meu ver, isso é uma inconstitucionalidade. Existe aí uma inconstitucionalidade, algo que é motivo de preocupação, né, com relação a isso. Agora, a gente vai, ao longo do trâmite no Senado desse projeto, porque esse projeto de lei só foi aprovado na Câmara, a gente vai ver algumas outras correções. Claro, né, correções que, a meu ver, num primeiro momento, tem uma consequência muito mais política do que constitucional, como a destinação dos recursos para os estados, além da Polícia Federal, que faz um trabalho de inteligência com relação a isso, mas isso tudo eu acho que vai ser, sim, objeto de discussão. A maior parte dos problemas constitucionais, eu acho que a discussão política, apesar de muito célere, e muito pouco profunda, porque esse texto ele foi feito e aprovado a toque de caixa. Era um texto preliminarmente do governo, depois que assumiu a relatoria foi Guilherme Derrite, fez uma série de alterações e acabou cedendo em alguns pontos que, a meu ver, que eram claramente inconstitucionais. Mas eu acho que isso vai ser discutido, né, deve ser discutido e revisto no Senado, porque essa discussão é uma discussão de extrema importância, inclusive no que concerne ao bem-estar da população em geral. Eu vou passar para o doutor André, mas antes eu queria perguntar ao doutor Kaufmann essa questão do homicídio. Qual a justificativa? Para quem nos acompanha, seria importante compreender qual a justificativa de retirar o papel do júri popular para julgar o homicídio. Vila, a justificativa não pode ser jurídica, tá? Não é técnica. A justificativa ela do aspecto prático e emocional. O que significa? Até para tentar garantir a imparcialidade do julgamento,
e tentar garantir a integridade física dos jogadores, porque o júri popular, para quem nos assiste, na verdade é aquele júri que é feito, aquele julgamento que é feito por pessoas do povo. Então são sorteadas algumas pessoas, no dia do julgamento 7 pessoas sorteadas estão compondo um conselho de sentença, e são essas 7 pessoas que vão decidir o destino daquele réu, se ele vai ser condenado ou se ele vai ser absolvido. Tá? Então, sem conversar, num sistema que não é parecido com filmes norte-americanos, eles vão votando isoladamente, cada um dá seu voto, e as 7 pessoas decidem. Certamente, quando você busca tirar do júri popular isso e mandar para as varas colegiadas, que são sigilosas, que tratam de organização criminosa, que tem uma previsão desde 2012, salvo engano, e tentar jogar para esse crime, seria, de certa forma, para proteger os jurados. Essa deve ser a justificativa, tá? E garantir com isso um julgamento mais imparcial e evitar que os jurados sejam coagidos ou sejam constrangidos ou tenham receio de condenar alguém. Essa é uma justificativa. Porém, essa justificativa, ela afronta a Constituição Federal. A Constituição Federal é muito clara, né, professora Gabriela, no artigo 5º, inciso 38, que ela diz o seguinte, que compete ao tribunal do júri, com exclusividade, julgar os crimes de homicídio. Então, se é um crime de homicídio, se a intenção foi matar, a intenção é matar, um homicídio não é um resultado reflexo de uma outra conduta, tá? Eu estou assaltando e acabei matando, a intenção era roubar, não era isso. Mas se a intenção é matar, se o crime é de homicídio, o homicídio, ele tem que ir para o tribunal do júri. Então, essa figura não pode ser tribunal do júri, só uma nova Constituição Federal, um novo poder constituinte originário, que poderia criar uma nova regra, mas isso aí está numa cláusula pétrea. Então, a justificativa, entendo que seja essa, mas é uma justificativa que não vai poder ir adiante desta forma, porque afronta a Constituição Federal. Aí esse é o papel agora do Senado e certamente Alessandro Vieira, que é o relator, deve fazer essa alteração, porque é estranho que uma questão tão evidente, tão presente lá no artigo 5º, que é o artigo de ouro da Constituição e o mais longo, né? Que é coisa que basta ler, né? Nós não estamos exigindo uma grande interpretação, não, é literal a questão, que é o inciso 38, né, se não me engano? É 5º inciso 38. Em 38 do artigo 5º da Constituição. Pô, não dá, né? Tem que prestar um pouquinho mais de atenção e o pessoal vota com tanta pressa, muitas vezes nem sabe o que vota. Mas, doutor André, tanto a professora Gabriela e o professor Kaufmann já tinham destacado, nós estamos aí também enfrentando a questão do crime organizado, que não é aquele do passado, né? Há cerca de meio século atrás, quando se falava em crime, eram questões pequenas, tá? Ou de um ou outro assalto a banco. Me lembro que União dos Bancos Brasileiros, que nem chamavam de banco, que sucedeu o Banco Moreira Salles, na Praça do Patriarca, isso faz tempo, hein? Isso eu tirei do fundo do baú. Teve um assalto lá que chamou a atenção do Brasil, isso foi em 66, por ali. Eram os gregos que assaltaram, que depois um deles, inclusive, abriu um restaurante grego em São Paulo, décadas depois. Mas era muito, o tema segurança pública não era um tema que estava no cotidiano. Se debatiam outras questões no mundo político. Por uma série de razões, a segurança pública acabou sendo um assunto presente a cada 2 anos em qualquer campanha eleitoral. E mesmo muitas vezes confundindo as funções constitucionais, discutindo a questão de segurança pública na eleição de prefeitura, não é o prefeito não é o local adequado para resolver questões que afetam, por exemplo, a União, ou ao governo do Estado, que tem responsável pelas polícias militares.